Estilo Rami. Oferecimento Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando e como sempre, muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. A minha entrevistada de hoje tem 26 anos, filha de um dos maiores investidores da Bolsa de Valores aqui no Brasil, e a jovialidade dela espanta um pouco porque ela podia estar em casa, podia estar viajando agora não por causa da pandemia, mas podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Ela pegou o DNA do pai e se transformou numa investidora da Bolsa e agora está lecionando e dando dicas do porquê você deve investir na Bolsa. E aí que me motivou a convidá-la, porque eu acho que tem que desmistificar que a Bolsa de Valores é um lugar de jogo, não é um lugar de jogo, é um lugar de investimentos sérios, onde tem as maiores empresas do nosso país estão lá. Então ali não tem lugar para brincadeira, pelo contrário, é ali que você pode fazer um investimento e fazer a diferença. Porque hoje, se você puser o seu dinheiro na poupança, vai dar nada, você vai estar perdendo dinheiro. Se você colocar em renda fixa, que ela vai falar daqui a pouquinho, também é a mesma coisa, não há rendimentos. A estabilidade do país faz com que ou você vai imobilizar imóveis, né, como diz, imóvel, ou você tem uma alternativa, que a Luíse Barsi vai contar pra gente. Tudo bem, Luíse? Muito obrigada, viu, pelo convite, muito honrada de estar aqui. Imagina. Primeiro eu quero dizer que seu pai serve de inspiração para muita gente, bem como o meu amigo Lírio Parisotto. Alô, Lírio, um abraço a você. E muita gente acha que para você investir, vamos começar pelo beabá, que aqui na TV, e muita gente que nos assiste, às vezes tem um recurso muito pequenininho. E esse recurso pequenininho também pode investir na Bolsa, não é isso? Não só pode, como deve, tá? Então, antes de mais nada, o que é Bolsa de Valores, né? É muito importante a gente desmistificar essa palavra, porque muitas vezes a gente usa termos técnicos que acabam espantando, né, o grande público, enfim, a grande massa de, não, melhor não, muitos termos em inglês, enfim. Então, o que é Bolsa de Valores, né? Nada mais é do que uma prateleira de oportunidades para a gente descobrir de quem que a gente vai se tornar sócio. Então, vou te dar um exemplo. Você sabia que você podia ser sócio do Banco Itaú? Né? Tem várias empresas listadas em Bolsa de Valores e é simplesmente isso, você escolher de quem você vai se tornar sócio. Então, quando a gente traz isso para o mundo real, fica muito mais fácil da gente entender, né? Não é simplesmente um monte de numerozinhos piscando na tela, uma hora está vermelho, outra hora está subindo, está caindo. Então, a gente investe de uma maneira conservadora em um mercado que é de risco. Né? E hoje, no Brasil, as pessoas vão ter que se acostumar a tomar risco para ter uma maior rentabilidade. Mas, Luiz, bem da verdade, é um mercado de risco, mas é muito calculado, eu entendo. Por quê? Porque você compra uma ação de determinada empresa, determinado banco, eu vi que você gosta muito do setor financeiro. Independente do balanço, como os bancos, como essas empresas são muito grandes, quer dizer, dificilmente ou quase impossivelmente elas vão quebrar. É uma coisa raríssima. Então o risco é muito menor do que a chance de você ganhar se você for um pouco mais longevo. Exatamente. É isso? O risco, ele está, na verdade, no seu conhecimento. Se você não sabe o que você está fazendo, você está correndo risco também na renda fixa. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, não, eu vou investir no Tesouro Direto, mas não sabe que isso sofre marcação a mercado, e se precisar do dinheiro amanhã, também corre o risco de não ter o mesmo valor que você aportou. Então, qualquer coisa, o risco vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? E, claro, a renda é variável, ela varia para cima, varia para baixo, né? E nessa estratégia mais de longo prazo, a gente fica feliz, na verdade, quando o mercado cai, porque é a sua oportunidade de maximizar o seu dinheiro. Você, com o mesmo dinheiro, compraria mais ações do que você compraria se as ações tivessem subido, né? E claro que a estratégia que a gente usa aqui é de dividendos, né? Por quê? O que é o dividendo? Nada mais é do que um pedacinho do lucro da empresa que elas vão distribuir para os seus sócios, para os seus acionistas. Então, existem duas maneiras de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Com a valorização do ativo, ou seja, você comprar mais barato e lá no futuro ele valer mais,
Ou, segundo, ao longo do tempo você vai recebendo esses dividendos como se fosse um aluguel, vamos dizer assim, né? Trazendo para... Anualmente, vale lembrar isso? Exato. Depende. Tem empresas que pagam trimestral, tem empresas que chegam a pagar mensal, né? Depende Muito da... poucas, né, mensal? Mensal são algumas, geralmente bancos, né? Mas é literalmente isso. Você pode começar com muito pouco. Não existe um mínimo, né? Existe um negócio que chama mercado fracionário. Você pode comprar de 1 a 99 ações. Então, você tem hoje boas opções na Bolsa de Valores, como, por exemplo, a STT, que custa R$ 3,15. Então, a partir de R$ 3,15, você já pode comprar uma ação e se tornar sócio de uma geradora de energia. Aliás, você pode comprar uma ação da Petrobras, uma ação do Banco do Brasil, do Itaú, como a Luiz falou, de qualquer outro banco grande, de qualquer negócio. Você que compra nessas grandes lojas varejistas e se achar que é um bom negócio, você vai lá e compra uma ação dessa. E, na verdade, você desmistificou já uma coisa para quem não conhece. Você tem duas formas de ganhar dinheiro lá. A primeira é os dividendos, que você acabou de citar, e a segunda é você realizar, depois de um tempo, você comprou, vamos simplificar, R$10, foi para 12, 13, você ganhou 20%, 30%, você pode realizar acreditando, talvez, que esse papel pode descer, que a ação pode cair um pouquinho, e você recompra, ou não. Você faz uma carteira, que é o que teu pai faz com muita sabedoria, e deixa lá, vai ficando sócio, vai entendendo, vai entendendo. E quando você tem um ativo quando você compra muita coisa, se você virar um grande investidor de uma única empresa, você pode até ter uma cadeira no conselho. Pense bem nisso. É verdade. Pode demorar um pouquinho, mas acontece, não é isso? Não? É verdade. E aí você começa a entender como é que é a gestão da empresa. Aliás, você não precisa ter cadeira no conselho para entender a gestão da empresa, né? Basta se informar. Como é que vocês fazem essa investigação? Olha, é mais simples do que a maioria imagina. Existe um site que se chama RI, que é Relação com Investidores, e ali as empresas que são listadas em bolsa são obrigadas perante a CVM, que é a xerife do mercado, né, a manter todos os seus acionistas atualizados. Então é ali que ela vai postar todos os seus grandes números, é ali que está o nome de todos os gestores, qual é o histórico da empresa. Eu acho que mais importante, inclusive, do que saber ler os números, é saber interpretá-los. Então, o que a empresa faz? Para quem que ela vende? Né? Quem são os seus fornecedores? Poxa, quais insumos que incentivariam ou que atrapalhariam essa empresa? Né? Então, é basicamente como se a gente fosse investir, como se a gente fosse empreender na vida real. Você, se fosse abrir uma padaria ou se fosse abrir, enfim, qualquer tipo de negócio, você investigaria quem são seus sócios. Poxa, será que esse ponto é bom? Será que a demanda é legal? Poxa, será que o padeiro ele é bom no que ele faz? O pão é bom? O produto é bom? Então, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que na Bolsa de Valores. A diferença é que a gente, infelizmente, tá? Isso é muito ruim às vezes, atrapalha muito. Você sabe quanto que o seu investimento vale segundo a segundo. Tem que ter paciência e perseverança. Você tem que ser longevo, perene. Aliás, vamos aproveitar que a Luiz falou, colocar aqui, vou mostrar na prática os númerozinhos piscando, e aí você pode escolher algum setor qualquer, pode ser? Muito bem, escolhe aí, você escolhe qualquer empresa. Vamos de bancos, vamos nessa aqui, Banco do Brasil? Vamos no Banco do Brasil, que todo mundo conhece. Isso. Okay. Então, vamos supor que nós fôssemos investir ali no Banco do Brasil. Olha, é muito simples. Então, primeiro você tem que saber o que o Banco do Brasil faz. Né? O Banco do Brasil é uma instituição que tem mais de 200 anos, né? Foi fundada praticamente junto com a família real portuguesa, quando veio para cá. Hoje, você tem que olhar diversos números, né? Como que você faz para escolher entre um papel e outro. Então, o que faz um Banco do Brasil, por exemplo, custar R$ 33,00 hoje, ou 35, ou enfim, ou R$ 30,00 amanhã? O que mudou em um dia? Nada em termos de valor para a empresa. Mas a percepção das pessoas mudou. Então, ela cai ou sobe em relação a essa perspectiva. O que a gente faz? Usar isso a nosso favor. Como que a bolsa deveria ser? 80% razão, 20% emoção. E é justamente o que acontece ao contrário. 80% emoção, 20% razão. Ou seja, se você souber fazer esses 20%, você já vai estar na frente dos 80% que estão fazendo o emocional. Então é só você fazer o simples bem executado. Quando você vem para o fundamento e deixa um pouquinho, é claro que é muito fácil falar. Quando você coloca o dinheiro de verdade aqui, você vê o seu patrimônio, você vê seu patrimônio oscilar, você fica, minha Nossa Senhora, esse negócio de bolsa não é para mim, né? Super arriscado. E é por isso que a gente não olha isso aqui todo dia. Eu pego o meu dinheiro todo mês, escolho a ação que eu vou me tornar sócio aqui esse mês, mais sócio ainda,
compro, fecho, né? Claro, eu trabalho com isso, eu vejo mais vezes, mas quando eu vou fazer para mim, eu faço isso. Eu compro, pum, esqueço. E torço para que no mês que vem esteja em promoção, esteja mais barato para eu comprar mais. Qual que é o setor que você... não tem como não falar do teu pai, do Luiz, né? Pode falar, até porque ele é o cara, né? Uhum. Você tem preferência de setores, por exemplo? Sim, nós temos... Quais? Vamos só começar do início, né? A gente tem mais de 400 empresas listadas. Seria irreal, até para um profissional de mercado, pensar que a gente analisaria essas 400 empresas. Então, a gente precisa criar filtros de acordo com a nossa estratégia. Se a gente está falando de longo prazo, a estratégia número 1, ou seja, qual que é a característica número 1 das empresas que eu busco? Elas precisam durar todo esse tempo. Elas precisam sobreviver no longo prazo. Então, aí já começa a funilar nesse filtro. Então, a gente separou 5 setores, que é o setor BEST, que é para o pessoal nunca mais esquecer esse acrônimo. São as blue chips dos Barces, é isso? É isso mesmo. Então, são 5 setores: bancos, energia, saneamento, seguro e telecom. BEST, para ninguém nunca mais esquecer. Então, nesses 5 setores, você filtra, seja de 400 empresas, você vai para umas 30. Então, quer dizer, já fez um belo filtro. Sim. E dessas 30, aí sim você vai aprofundando e vê, bom, quais são as empresas que têm boa governança, quais delas pagam bons dividendos, né? Enfim, aí a gente chega nos clichês, vamos dizer assim, né? Nos grandes bancos, tem principalmente empresas de energia, hoje são as maiores nas nossas carteiras. Então, são empresas perenes, que elas conseguem distribuir boa parte dos seus lucros, crescer ao longo do tempo, né? E remunerar bem o seu investidor, seu acionista, no exatamente. Caso, né? É mais do que investidor, você passa a ser acionista, você vira sócio, né? Eu acho engraçado quando eu encontro algum amigo que é dono de uma dessas grandes empresas, e eu brinco com ele, ó, você me trate bem porque eu sou seu sócio hoje, né? É isso mesmo. Comprei 2 ações, mas é isso mesmo. E é engraçado você tocar nesse assunto, né? Durante a pandemia, a gente viu o movimento ao contrário desses controladores. A maioria deles saiu comprando as suas próprias ações. Sim. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente fica do lado do controlador, né? Compra mais ações. Muitas vezes a CVM, esse ano mesmo, teve que intervir para não deixar comprar muito. Para não deixar comprar muito, para deixar um pouquinho para a gente, né? Você gosta Eu acho que a CVM está muito segura. Aliás, eu acho que o sistema bancário do Brasil é um dos mais seguros do mundo. Sim. O sistema bancário como um todo. E acho que a CVM também, ela tá bem escaldada, né? A CVM agora tem muitos desafios pela frente, né? Quando a gente fala de democratização, onde tem demanda, tem gente mais ingênua que ainda precisa de muita educação. E onde tem esse tipo de perfil, vão ter pessoas também que vão querer ganhar em cima, né? Então a CVM vai ter que, daqui em diante, ficar muito mais atuante, por exemplo, nas redes sociais. Já criou uma portaria em relação a isso, né? Então, só quem pode recomendar ações são os analistas. Eu sou analista, né? Eu trabalho com isso, comecei na área de análise desde os 17 anos, em corretora. Então, como é que você começou? Vamos pegar esse ganchinho já? Porque eu quero imaginar você em casa com teu pai e falando para ele, eu acho que você não... Papai, acho que você não devia investir, né, no Banco do Brasil. Eu acho que devia investir no Itaú, por exemplo. Eu dou os pitacos, viu? Dá? Dou, lógico. E ele ouve? Se ele ouve ou não, aí são outros 500. Hoje em dia ele acaba ouvindo, porque quem aperta o botão lá no dia a dia sou eu, viu? Entendi. Então hoje em dia a gente... Mas como é que você começou? Agora de verdade, sabe? Você tinha sua mesada um dia na vida, com todo mundo que pode ter uma mesadinha. Mais ou menos, viu? Com 14 anos eu comecei. Na verdade, ele começou pra mim porque eu enchi o saco. Eu falei, pai, eu quero uma mesada. Dá uma mesada. Ele, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar uma mesada no meu bolso. Você vai receber uma mesada das ações das empresas que eu comprei pra sua carteira. Pum, tá aqui. Te dei X ações da Ultrapar. Existe até hoje na bolsa, né? Que Sim. Dona do Posto Ipiranga. Então foram as minhas primeiras ações. E essas ações me davam o equivalente a R$300 por mês. Então com esses R$300 por mês ele me dizia, olha, eu não vou te comprar mais nada, roupa, sapato, nada. Você sabe que você tem uma escolha. Ele não tem cara de ser tão durão assim, mas vamos acreditar. Ah, ele é. Ele é, viu, gente, acreditem. Então com esses R$300 eu tinha que escolher, bom, ou eu comprava alguma coisa pra mim, né, ou eu reinvestia. E eu fui percebendo que, poxa, se eu reinvestisse esses R$300, no mês seguinte, eu não ia receber 300, eu ia receber 301. Pode parecer pouco. No começo, esse incremento do dividendo, ele é pequeno, né? Mas foi aí que eu descobri o poder de juro composto. Conforme você vai reinvestindo o dividendo, né? Isso vai formando uma bola de neve que só se você usar o tempo a seu favor, você vai conseguir descobrir os benefícios, né? Então,
fui reinvestindo esses R$300 e falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar as pessoas a descobrirem o poder do juro composto na vida delas também, né? A grande maioria dos brasileiros só conhece o juro composto na dívida. Sim. Né? De uma forma errada e cara, né? Exatamente, de uma forma muito cara. Então, quando você descobre que você consegue reverter o jogo e conquistar a sua liberdade financeira, isso é realmente muito libertador, né? Não existe liberdade sem liberdade financeira. Então, você vira um refém dos juros, refém das dívidas, né? Luíse, eu vou ter que te interromper, porque falando em juros e lucros, eu tenho que chamar os comerciais, que é quem paga a nossa conta aqui. Não sai daí, não mude de canal, que nós voltamos rapidinho. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Para você que está esperando para fazer a manutenção de seu veículo, está chegando a Black Friday da rede Pit Stop, a maior rede de autopeças do país. Na Black Friday da rede Pit Stop, você encontra as melhores marcas, tais como Cofap, Sabor, TRW Sax e muito mais. Aliás, lá você encontra as melhores marcas. Lembrando de novo, é na próxima sexta-feira agora, dia 27 de novembro, a Black Friday da rede Pit Stop. Encontre a loja mais próxima de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo, que é muito fácil, no seu celular. Lembrando, mantenha a manutenção de seu veículo em dia. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo a alegria de receber Luíse Barsi, grande investidora ou futura grande investidora, mas o melhor de tudo que ela faz, que eu adoro, ela está fazendo um trabalho maravilhoso de democratizar a Bolsa de Valores. Tem muitas cabeças boas e privilegiadas, Luíse, hoje fazendo esse trabalho. Tem. E eu já te interrompi para chamar os comerciais, nós estamos falando de juros, não sei o quê. Mas eu queria falar de um legado, não é propaganda, mas é um legado que o Guilherme Benchimol fez. Ele ajudou a democratizar a Bolsa. Sim. Com a XP. Você concorda com isso? Concordo, através da desbancarização. Né? Então, você tinha muita gente refém do gerente de banco, enfim, que não é uma crítica, mas está fazendo o trabalho dele, mas as pessoas sofriam com isso, né? Não tinha opção para onde ir. Então, concordo com você, ele também desmistificou e democratizou o mercado de ações. E você acha que vai continuar esse caminho que essa corretora fez? Ele está abrindo fronteiras, abrindo frentes? Eu acho que é um caminho sem volta. Não só da corretora, mas eu acho que da educação financeira do nosso país, né? Então, a gente vem de uma cultura de juros muito altos, em que a pessoa não tinha esforço nenhum para ganhar entre 13%, 14%, 15% ao ano, né? Hoje, ao ano, está pagando 2%. Então, se o brasileiro não aprender que ele vai ter que tomar alguns riscos, ele vai acabar perdendo dinheiro na renda fixa, né? Que é o que a gente chama de perda fixa. Perda fixa. Então, se não houver um empenho na educação financeira do país, a gente vai patinar daqui para frente. Né? Então, acho que esse é o momento número 1. O momento número 2 é as próprias redes sociais, né? E o convívio social também. Então, quem não tem hoje um amigo que, poxa, investe na Bolsa de Valores? Né? Hoje está ficando cada vez mais comum. Sim. Nós atingimos 3,2 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. Ainda é uma agulha no palheiro, né? Mas, enfim, é assim, a gente não consegue dar... Mas se você olhar 10 anos para trás, você vai ver como cresceu. Exatamente, cresceu muito. Então, se a gente se espelhar, por exemplo, no que aconteceu nos Estados Unidos, nosso mercado ainda é muito jovem. Incipiente. Muito incipiente, né? Enfim, a própria Apple tem em valor de mercado o PIB do Brasil. Você recomenda que a gente invista lá fora, que hoje pode? Olha, eu acho que é questão de perfil, tá? Se a gente olha o perfil dos brasileiros que investem em Bolsa de Valores hoje, 50% deles investem em média R$2.000 por mês. Mal dá para você diversificar com qualidade no Brasil, então você imagine geograficamente, né?
quanto mais coisas você vai colocando na sua carteira, você aumenta o nível de complexidade. Então, minha honesta opinião, tá? Eu acho que hoje está muito na moda se falar em investir no exterior, enfim, eu concordo que seja uma coisa muito boa, mas a pessoa tem que ter um nível de conhecimento mais aprofundado, na minha opinião. Então, ir lá para fora sem saber fazer hedge, por exemplo, sim, eu acho muito mais arriscado. Hedge é um seguro, vamos traduzir para eles. Você vai lastreando o seu risco. Exatamente. Então, lembra, o risco existe, você precisa entender e ele vai ser proporcional ao seu conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho do curso, porque esse curso vem ajudar, vem exatamente tratar disso, não é isso? Exatamente. Então vamos lá. O treinamento... Como é que chama o curso? Chama Jeito Barsi de Investir. É uma homenagem, para vocês terem uma noção. O IBOV, o índice Bovespa, tem 52 anos. Meu pai, Luiz Barsi, tem 53 de mercado. Então, literalmente, ele já viu de tudo. Ele antecede. Já viu de tudo. Ele é pré-histórico, ele é pré-Ibovespa, né? Então a gente criou esse treinamento com esse nome em homenagem a ele. Ele vem justamente para democratizar o investimento em bolsa de valores com foco na carteira previdenciária, né? O que é isso? O nome já sugere, é você fazer a sua previdência para você lá no futuro não depender de INSS, de governo, o que quer que seja. Então é usar o mercado de capitais como uma forma de complemento de renda, para você viver de renda passiva lá na frente, né? E aqui já dei o spoiler para vocês. O que é essa estratégia? É muito simples. É independência financeira. Independência financeira, mas é você comprar boas ações de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Dizem que nos cursos, Luiz, dizem os entendidos, me lembra meus tempos de faculdade, que o grande truque é você não dar dica de ação nenhuma. É você exatamente fazer, é você ensinar a estratégia de investimento, é você ensinar a pessoa a ver a empresa, o setor, que você já citou aqui, inclusive, hoje na entrevista. Mas o ensinamento, é isso que vocês fazem? É isso que a gente faz. Então, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Quando você faz esse exercício de você mesmo ir buscar as informações, você acaba criando uma massa crítica, porque cada um vai poder moldar a estratégia de acordo com o seu perfil. Com quanto vai ter disponível, enfim, para colocar essa renda na Bolsa de Valores. Isso é muito importante também. Por mais que a gente fale muito mal da renda fixa, ela tem o seu propósito na carteira. Sim. Ela é de reserva de valor, reserva de emergência, enfim, o nome que vocês quiserem dar. Liquidez. Liquidez, né? Então, você sempre tem que investir não pelo que está rendendo mais. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você precisa dividir o seu dinheiro nas caixinhas do curto prazo, médio e longo. Então, no curto prazo, que características que eu busco nesse investimento? Liquidez, eu preciso ter a certeza de quanto eu vou ter no dia seguinte, caso uma emergência ocorra. Então, essas são as características da renda fixa, né? Médio prazo, poxa, eu quero casar, eu quero conquistar uma casa, um carro, enfim. Você já tem um destino para esse dinheiro. Então, não, aí é outro produto. Poxa, eu posso deixar isso aqui 3, 6 meses parados. Ainda não é dinheiro de bolsa. E aí sim a caixinha do longo prazo. Poxa, eu quero daqui 18 anos, meu filho nasceu, quero ter o dinheiro da mensalidade da faculdade dele. É um propósito de longo prazo. Quero dar a mesada para o meu filho, para que no futuro ele seja um adulto bem educado financeiramente. Eu quero garantir a minha aposentadoria. Então, esses sim são objetivos que você pode levar para a Bolsa de Valores. Lembrando que quanto mais longevo, quanto maior o horizonte você olhar, maiores são as suas chances de sucesso. A Bolsa, às vezes, ela está em alta e determinados setores caem. Sim. Como é que você vê isso e por que acontece isso? Eu acho importante a gente dizer isso porque a gente não compra ações do mercado, a gente compra ações de empresas. Então, você deu um exemplo muito bom. No início do ano, em janeiro, a gente estava mais ou menos no patamar que a gente está hoje, 105, 106 mil pontos. As empresas que estavam em alta eram diferentes. Então, você tinha bancos supervalorizados, né, Vale, Petro, enfim, e as varejistas mais ou menos. Agora a gente reverteu o jogo, né, por conta da pandemia, enfim, essa onda de digitalização. As varejistas são hoje o setor, varejista e construção civil são setores que estão mais caros na Bolsa hoje. E os bancos foram os que ficaram para trás. Então, o mercado, ele é uma cesta, né? Ele vai, obviamente, igual à inflação, ele vai refletir a média. Então, é por isso que é muito importante a gente conhecer os setores de forma individualizada, tá? Justamente por isso, cada um vai ter uma característica e vai sofrer interferência.
esse ano foi um ano atípico para todo mundo, para o planeta em todo mundo, por causa da pandemia. E a pandemia também fez com que as empresas varejistas que têm e-commerce subirem demais durante a pandemia. Então há uma famosa acomodação de mercado. Sim. Enquanto que outros setores, talvez os de bancos, não subiram tanto. E se você pegar o gráfico, por exemplo, eu que gosto de sou um xereta, você vai ver que elas subiram demais. Então pode ser que elas vão voltar para um patamar comum, o que não quer dizer que se você comprou, nunca mais ela vai voltar aquele preço. É só você não ter pressa. É fundamental entender que não pode ter pressa. Luiz, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho das redes sociais. Você está sentindo que há uma curiosidade maior? As pessoas querem saber mais de bolsa? Querem saber mais sobre Bolsa de Valores. Esse movimento é muito importante porque para a gente quebrar essa barreira do medo na Bolsa de Valores, eu acho que o primeiro passo é a autoconscientização de que, não, eu preciso aprender a fazer outra coisa. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que isso a gente já está conseguindo desmistificar na cabeça das pessoas. O segundo passo é a gente fazer com que as pessoas entendam que Bolsa não é um ambiente de especulação, tá? Ao contrário do que muitos pensam, se comprar na baixa e vender na alta é muito mais difícil do que se imagina. Você não sabe, quando você está no desespero, no meio de uma pandemia, você sempre acha que vai despencar mais, você não vê a luz no fim do túnel. Então você acaba se desesperando e muitas pessoas vendem no momento que é para comprar. E aí o mercado, poxa, começa a engatar, vamos por agora, começa a engatar, não, que legal, poxa, varejista, vai lá e compra. Quando todo o mercado já precificou essa alta. E aí as pessoas acabam fazendo o contrário. Compram na alta e vendem na baixa. Realizam. Exatamente. Aliás, eu também gosto de falar, quando me perguntam, que eu sou gato escaldado de bolsa, você nunca perde dinheiro enquanto você não realiza. Então, por mais que a ação caiu 50%. Se você não vender, você não perdeu nada ainda. Exatamente. Você tinha 100 ações, continua com 100 ações. E se você tiver tempo, essas 100 ações pode valorizar de novo. Sim. E é uma coisa que é um clássico de mercado, ele voltar em determinado... Em 2008, por exemplo, você ainda não atuava, talvez. Foi em 2008 que eu comecei com a minha mesadinha Então, lá. em 2008, o mercado mundial caiu por outros motivos. Não foi uma pandemia, teve um crash nos Estados Unidos, o sistema financeiro ficou abalado, e aí as ações despencaram. É aquela história, não cai mais, não cai. Ó, pode cair e muito, não cai mais. Não existe isso na Bolsa, mas tudo voltou. Exatamente. Voltou em dobro, né? 2010 foi um ano um super pico também na Bolsa, vários IPOs, várias empresas entrando na Bolsa, né? Mas você tocou num ponto importante. E essa lição vem com a maturidade. Patrimônio não paga boleto. O que paga boleto é renda. Então não adianta você ter um patrimônio de 10 milhões se esse patrimônio não te gera renda. Para você pagar o seu boleto, você precisa vender o seu patrimônio. Você está empobrecendo se você está fazendo isso. Tá? Então, o nosso foco na Bolsa de Valores é obter renda. A valorização do patrimônio vem com o tempo. Ele é uma consequência de diversas coisas. A gente procura boas empresas que estejam a bons preços, né? E que paguem bons dividendos. Então, pagar barato é uma consequência, né? Segundo, você reinvestir os dividendos, também é algo que vai contribuir para o seu patrimônio crescer. Então, quanto mais a gente conscientizar as pessoas de que renda é mais importante do que patrimônio, né? Aí sim a gente vai conseguir chegar a investidores saudáveis. Na bolsa anda junto, porque você compra ações, está comprando patrimônio. E junto com esse patrimônio das ações, você passa a ter renda. E muita gente se assustou, por exemplo, durante a pandemia, né? Poxa, viu o patrimônio cair 50%. A gente assistiu o nosso patrimônio cair 70% durante a pandemia. Então, assim, tem que ter muito sangue frio de você assistir isso e não querer vender. Você tem que ter muito sangue frio, né? Primeiro. E segundo, é você acreditar que se você comprar mais, você vai conseguir recuperar isso lá na frente. Você não pode nunca investir tudo numa cesta só. Claro. Já falamos aqui hoje. Eu queria te agradecer por ter vindo. Nosso tempo, lamentavelmente, termina. Mande um abraço para o teu pai, diz para ele que ele é inspiração para muita gente. Quero ter ele um dia aqui, talvez, ele conversando com a gente, dando as dicas da experiência dele, que é muito grande e isso não tem preço. É intangível essa experiência. Eu adorei, e eu acho que é isso. Esse trabalho que vocês estão fazendo, de lecionar, de ensinar no curso, que eu acho que é um preço bastante razoável. Você me disse, olha, acho que vale a pena, não sei nem se tem lugar ainda para entrar,
Online deve ter, né? Tem. É só qual acessar. que é o caminho das pedras? Tem um site? Deve, tem, por favor. Tem, claro, obrigada. Bom, o projeto chama Ações Garantem o Futuro, a gente está em todas as redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram também, então @Ações Garantem, lá tem todas as informações sobre o treinamento. Acho que vale super a pena. Luiz, super obrigado. Obrigada a você. Um beijo. A vocês de casa, super, mas super obrigado pela companhia e pela audiência. Até a semana que vem. Uma excelente semana a todos. Um super beijo. Até lá. Tchau. Muito obrigado. Estilo Rami. Oferecimento Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil.